Olá, meus queridos irmãos, nós estamos aqui em mais uma oportunidade, nesta quinta-feira, para trazermos a reflexão diária dentro do tema a consciência de como estamos edificando o nosso alicerce. É um tema mais voltado para o ministro. O apóstolo Paulo está, através da sua carta, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, nos dando instrução. E este é um tema voltado mais para o ministro, para o que aspira ao ministério, mas é sempre bom todos conhecerem o tema também, porque assim fiscaliza o trabalho do ministro, tá certo? E assim o corpo de Cristo é edificado e todos são abençoados. Mas antes eu quero trazer uma mensagem musical. Vamos trazer aqui o Luiz de Carvalho, juntamente com a Danice, adorando a Deus com o hino Em Fervente Oração. Ouçamos. Em fervente oração, venho ter coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que ter coração, goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu Que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares
Acabamos de ouvir esta maravilhosa melodia que nos leva a uma reflexão, uma oração, uma meditação, a pensar nas coisas de Deus. Isso é muito importante. Mas agora vamos adentrar ao nosso tema, né? Então vamos abrir espaço para os nossos slides e os nossos comentários. Eu sou o pastor Antônio Araújo, membro da Assembleia de Deus Missões, subordinado ao pastor presidente Marcos Marins. E nós estamos aqui para ministrar a reflexão diária no tema da Palavra de Deus. Nós estamos aí no terceiro trimestre, no final do terceiro trimestre, e durante esses 3 meses nós comentamos sobre os valores do Reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo nos nossos dias. E hoje nós temos um versículo destacado para a nossa reflexão, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, e que diz: segundo a graça de Deus, que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Muito bem, nós temos um contexto deste versículo e nós queremos ler para compreendermos por que Paulo fez uso desse texto, o que ele queria dizer à igreja de Deus ali na cidade de Corinto, e que serve também para a igreja em toda a face da terra, porque são instruções maravilhosas para a igreja, especificamente para os ministros. Então, eu convido você para ler esses versículos. Nós queremos refletir sobre a consciência de como estamos construindo, edificando o nosso alicerce. Então, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, no dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Meus queridos, aqui tem vários temas a serem abordados, tá? Primeiramente, especificamente sobre a edificação do nosso edifício espiritual, dos fundamentos deste edifício. Nós não temos outro fundamento senão a Cristo. Nós sabemos que existem grupos religiosos que têm por fundamento outras pessoas, certo? Tem uns que preferem o Siddhartha Gautama, tem outros que preferem Maomé, tem outros que preferem outros nomes, mas o fundamento do nosso edifício espiritual é Jesus Cristo. É o que Paulo está pedindo para que nós edifiquemos
sobre as informações eclesiásticas, as informações teológicas, as informações espirituais de Jesus Cristo. E ele ainda salienta, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, quando for no arrebatamento e a igreja for às bodas do Cordeiro, é naquele momento que será avaliadas as obras de cada um. É nesse encontro celestial onde nós teremos com Cristo que as pessoas serão galardoados, serão premiadas pela obra que fez aqui na terra. Então, meus queridos, alguns, segundo nós lemos no Apocalipse, vão ficar tão emocionados por não ter feito muita coisa, todavia é salvo, conforme o apóstolo Paulo mesmo diz, certo? Foi salvo como que passando pelo fogo, sobreviveu ao fogo, certo? Não se trata de purgatório, é uma alegoria que Paulo está fazendo aqui, certo? Então, todavia a pessoa é salva, porque sabe, tem muitas pessoas que estão na igreja e eles vão semanalmente na igreja, mensalmente, às vezes anualmente, e às vezes tem gente que demora até mais de ano para ir ao templo, adorar a Deus, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele dá, pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos, pela família, pelo conforto patrimonial que Deus dá para ele. Essas pessoas não agradecem a Deus, sabendo que tudo isso pertence a Deus, não é verdade? E nós, enquanto ministro de Cristo, nós temos a responsabilidade de passarmos ou repassarmos essas instruções para que a igreja seja edificada, para que as pessoas se mantenham humildes e diante de Deus com o coração contrito. Porque quando nós passarmos desta vida para a eternidade, não se leva nada de material, senão as obras. E aqui Paulo diz assim, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Olha, aqui tem uma coisa que eu quero refletir, é muito importante. Há muitas pessoas que não valorizam o seu corpo, porque o apóstolo Paulo está nos dando instrução de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, daquelas pessoas que são cristãs verdadeiras. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Porque tem gente que diz que é cristão, certo? Mas ele não cuida deste corpo que o apóstolo Paulo diz que é o templo do Espírito Santo. É a morada, né, do Espírito Santo, é a morada de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse, viremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o nosso corpo, quando nós entregamos ele para Jesus Cristo, quando nós nos convertemos, ele se torna o templo, a morada de Deus, do Espírito Santo. E o que pensar, o que dizer dessas pessoas que se embriagam e se autodestroem? Essas pessoas que utilizam os entorpecentes, as drogas, e se autodestroem. As pessoas que fumam, que encurtam a vida, eles não imaginam
o quanto isso faz mal, eles estão destruindo o corpo, que o apóstolo Paulo diz que, para o cristão sincero, é o templo do Espírito Santo. É o que ele diz aqui. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Reflita sobre isso, isso é muito importante. Então, meus queridos, concluindo aqui a nossa meditação sobre a consciência de como estamos edificando o nosso alicerce, do nosso edifício espiritual, e relendo mais uma vez o texto que destacamos para a nossa meditação. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, diz o apóstolo Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, ele está fazendo um comentário a respeito da igreja que ele edificou, que ele ganhou para Jesus Cristo, que ele educou espiritualmente, mas ele, como não era uma pessoa que se fixava como pastor local, porque ele trabalhou mais como missionário, certo? Como evangelista, do que como pastor que fica no local como bispo, como presbítero, que fica no local na cidade apacentando o rebanho. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele, como sábio arquiteto, colocou os fundamentos. E outros vão vir e vão continuar edificando a obra de Deus, a casa de Deus, as ovelhas que pertencem ao rebanho que nós chamamos de igreja, certo? Muitas pessoas confundem igreja com templo, tá certo? Eu vou ao templo, né? Alguns dizem assim, eu vou à igreja. Na verdade, a igreja são as pessoas, ninguém vai às pessoas, mas vai se encontrar com ela no templo, não é isso? Mas veja cada um como edifica sobre ele, sobre esses alicerces, esses fundamentos que o apóstolo Paulo estabeleceu. Quer dizer, quem estabeleceu foi Jesus Cristo, mas Jesus Cristo nomeou ministros, apóstolos, bispos, apóstolos, para que esses edificassem o templo espiritual, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. E a cabeça é Cristo e está no céu, e ele responde às nossas petições diariamente. Jesus Cristo está online, 24 horas por dia. Pode falar com ele agora. Amém? Então, queridos, eu quero trazer aqui uma informação muito importante para vocês, de que nós já dispomos da revista da Escola Dominical para o terceiro trimestre. Está aí, pode falar com o nosso irmão Jean, presbítero Jean, e ele vai dar a sua lição, tanto para os jovens como para os adultos, né? Os jovens também são adultos, mas nós distinguimos com essa nomenclatura, chamamos os jovens que são solteiros de jovens e os casados chamamos de adultos. Muito bem. E o tema do próximo trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. A sutileza de Satanás nesses últimos dias que antecede a volta de Jesus Cristo. Você precisa ler, você precisa estudar, refletir e praticar para você conhecer, né, quando você está sofrendo ataque de caráter espiritual. E às vezes até é físico e utilizado pelo inimigo das nossas almas. Muito bem. E nós queremos também, mais uma vez, convidar para você estar conosco no próximo domingo, às 8h30, na aula bíblica da Escola Dominical, e ali estaremos para recepcioná-los. Estará ali o nosso professor, irmão Luiz Carlos Giovanni. Eu também estou sempre ali, dificilmente, só quando eu viajo, que eu não estou na aula bíblica da Escola Dominical. Também sou aluno,
certo? E o nosso pastor também, o pastor Marcos Marinho, está ali para te receber de braços abertos. Então nós queremos concluir e te abençoar nesse instante dizendo que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com a tua família. Deus vos abençoe. Vivamos hoje como se Cristo voltasse agora.